Antes do cinematógrafo, em 1895, outras tecnologias tentaram recriar a ilusão de movimento, mas apenas a invenção dos irmãos Lumière executou a ideia com perfeição. Em 1900, a técnica de sobreposição de imagens provou que era possível criar tudo o que a imaginação permitisse. Em 1916, a Technicolor desenvolveu um sistema de câmaras que permitia filmar a cores. Foi uma evolução tecnológica muito relevante até à chegada do som. Com a introdução do som, a experiência no cinema ficou completa na década de 20. A tecnologia Movietone permitia que o áudio fosse registado no próprio rolo pela exibição. A Disney foi crucial para a evolução das técnicas de animação na década de 30. O uso da câmara multiplana permitiu a criação dos efeitos tridimensionais no filme A Branca de Neve e os Sete Anões. A técnica de filmagem e projeção cinematoscope foi criada para competir com a televisão em 1950. Nela, imagens capturadas ficavam maiores e ganhavam destaque nas telas. Os efeitos especiais ficaram mais realistas conforme os computadores evoluíam. Assim, a partir de 80, as imagens geradas por computador tornaram-se um recurso nos filmes. As animações 3D popularizaram-se nos anos 90. Criadas inteiramente no computador, produções como a Toy Story enchiam os olhos aos telespectadores. Nos anos 2000, a captura de movimento foi fundamental para criar personagens digitais com movimentos mais realistas. As pequenas câmaras que filmam em HD foram importantes para os novos cineastas. Com pouco orçamento, estes criavam as produções e podiam editá-las em computadores caseiros. Popularizado com Avatar em 2009, o cinema 3D ampliou a experiência oferecida. Com ele, os telespectadores tiveram a oportunidade de se sentirem dentro das produções cinematográficas. Apesar de não trazer a experiência das grandes salas de cinema, os serviços de streaming são vistos como a evolução do filme em casa. Principais centros cinematográficos. O cinema na América surgiu num período entre guerras. O som foi uma novidade. Até então apenas existiam filmes mudos como o Charlie Chaplin. Além disso, passaram a existir espetáculos para um número elevado de pessoas. Após 1945, passaram a produzir filmes a cores e a projetá-los em ecrãs panorâmicos. Ainda surgiram novos tipos de produção, superproduções musicais que incluíam o fascínio por canções que se tornam famosas, coreografias muito bem elaboradas e um colorido exuberante. Tudo isto levou à atração de multidões que evitam a decadência dos estúdios. Novas temáticas surgiram, ligadas a adolescentes americanos que se caracterizavam pela rebeldia, irreverência e a inadaptação. Principais cineastas americanos: Stanley Kubrick, Orson Welles e John Ford. Nos anos 50, na Índia, surgiu um centro de produção cinematográfica chamado Bollywood. O seu cinema caracterizava-se pela construção musical própria. Incluía temas relacionados com discórdias familiares e amores contrariados, combates históricos e políticos. Em 1950, Às Portas do Inferno, de Akira Kurosawa, revela ao Ocidente o cinema japonês. Inspirava-se em história e em temas contemporâneos. Principal cineasta japonês, Akira Kurosawa. Nos anos 60, o cinema brasileiro incluía temáticas nacionais e problemas sociais. Ingmar Bergman demonstra grande sensibilidade na exploração de temáticas intimistas. Produz filmes com grande componente teatral e elevada perfeição estética. A Itália do pós-guerra desenvolveu o cinema neorrealista. Contesta ao universo artificial dos estúdios o interesse pelo cotidiano dos homens e os seus pequenos e grandes problemas e prefere os cenários naturais. Luchino Visconti, Federico Fellini e Roberto Rossellini foram os principais cineastas italianos. Nos finais dos anos 50, em França, surgiu a Nouvelle Vague. Parte de um grupo de jovens cineastas defendiam o cinema como arte e os realizadores como autores de filmes. As características destas obras narravam a vida jovem, moderna e provocante, dirigindo-se a um público jovem, intelectual e cosmopolita. François Truffaut e Jean-Luc Godard
foram os principais cineastas franceses. Na década de 50, em Portugal, o cinema sofreu um período de estagnação, que foi também um sinal de mudança. Manuel Oliveira, Fernando Lopes e António de Macedo foram alguns dos principais cineastas portugueses. Em 1969, em Portugal, criaram o Centro Português de Cinema, apoiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian. A nova geração vai produzir uma parte significativa dos filmes. Inconformada com a situação social e política, esta é admiradora das novas tendências de autores estrangeiros.